Bom dia, boa tarde, boa noite. Plants vs Zombies. Você com certeza já ouviu falar ou já jogou esse jogo. E se você mora em uma caverna e não conhece o jogo, meu amigo, tu tá perdendo muita coisa. Mas, de maneira resumida, o jogo se trata de você colocar plantas no gramado para defender sua casa dos zumbis que tentam invadir a sua casa e comer seus miolos. E apesar de simples, esse jogo consegue me entreter por horas, cara. É muito satisfatório ficar vendo os zumbis caindo um por um, mano. E recentemente eu vi que tá pra lançar o remake do jogo. E eu achei isso muito legal, apesar dele tá custando o zoio da cara. Mas como o foco do vídeo não é esse, e sim os redesigns, sem mais nenhuma enrolação, bora pro vídeo. Cara, por que essa fase tem que ser tão difícil? Eu sei de uma coisa muito melhor para você fazer. Quem é tu, maluco? Eu sou a voz da sua cabeça. Isso mesmo, aquela mesma que fala pra tu botar um pedaço de plástico na boca. Mas voltando ao foco, te proponho o desafio de fazer o redesign de todas as 49 plantas do Plants vs Zombies. O que acha? Olha, uma ótima ideia. Vou explicar de uma maneira mais resumida. Eu tava de boa até que me deu a ideia de fazer o redesign de todas as plantas do Plants vs Zombies 1. Não porque eu acho os designs originais feios, mas sim por diversão mesmo. Mas como eu quero poupar o tempo de vocês, simbora pros redesigns. Eu decidi que faria o redesign das plantas na ordem de desbloqueio, apenas deixando as plantas pagas por último, pois assim facilitaria muito pra mim. Então eu comecei fazendo as plantas da fase do dia. Estarei mostrando os redesigns enquanto eu aponto algumas coisas importantes. Uma coisa que eu queria mostrar é que eu deixei todas as ervilhas parecendo vagens. Sim, eu mudei algumas coisas nos designs, mas sem perder a essência, claro. Uma coisa muito engraçada que eu acho que eu fiz nesse redesign da cereja bomba é essa cara de assustado que ela faz, como se ela já soubesse do destino dela. Também queria apontar para esse redesign da noz obstáculo, pois eu me inspirei na noz pecan. Isso porque o pessoal fica chamando ela de batata, e aí eu quis dar uma diferenciada, deixando ela parecendo mais uma noz. No redesign da batata bina, eu me inspirei, obviamente, em minas terrestres e também em uma granada de mão. Só pelo anelzinho ali dá pra ver a inspiração. Cara, o que eu falo da carnívora, cara? Eu alterei o DNA dela, mano. Bom, como dá pra ver aqui no redesign da carnívora, eu me inspirei naquelas plantas carnívoras em formato de jarro. E também houve inspiração no Pokémon Victreebel. Ah, e não me pergunte por que a dupla ervilha tá com um olho vermelho. Só achei que ela ficaria muito maneira assim. Bom, agora chegamos na fase da noite e eu estarei mostrando as plantas, ou melhor, cogumelos que estão dessa fase. Para não ficar tudo igual, cada cogumelo eu me inspirei em um fungo diferente. No soprogumelo eu me inspirei na Amanita muscaria e no solargumelo eu me inspirei no champignon. No gasogumelo eu me inspirei no fungo Amanita planterina, mas já no caso do comicova, como eu não sabia em que planta ele foi inspirado, eu tive que transformar ele no musgo, pois pra mim faria mais sentido. Pro hipnogumelo eu me inspirei no cordyceps, que é aquele fungo parasita que afeta insetos, que também serviu de inspiração pra The Last of Us. Outra inspiração foi o Pokémon Hypno. Já no caso do medogumelo eu me inspirei no fungo Amanita verna. E por fim, a minha inspiração pro ruinagumelo foram bombas atômicas e o fungo boleto satanás. Ok, agora chegamos na fase da piscina, que é a minha fase favorita desse jogo, e que por algum motivo foi a que menos pegou visualização nessa série. Mas isso não importa, bora pros redesigns logo.
Bom, a minha inspiração para Vitória Régia foi a lenda do folclore brasileiro e aquele meme da Curuminha Chan, que pra quem não sabe é um meme antigo que recentemente reviveram ele. E já no caso do Chuchu, eu só tentei deixar ele mais durão. Sim, eu sei que o nome em português é esmagadora, mas eu vou chamar de Chuchu porque sim. Na Triple Ervilha eu tentei fazer algo semelhante com o que está escrito na Pokédex do Dodrio, onde diz que cada cabeça tem uma emoção diferente. No redesign da Erva Espinho, eu tive que mudar muita coisa, cara. Pô, não me fala que isso aqui não se parece com uma diarreia com espinhos. Então eu simplesmente só transformei ela numa roseira, pois faria sentido também, pois roseiras têm espinhos. E por fim, a inspiração do nó gigante foi a mesma da nós obstáculo, não preciso dizer mais nada. Bom, agora chegamos na fase da neblina, que é a fase que eu mais odeio nesse jogo. Eu me lembro quando eu joguei essa fase pela primeira vez, cara, era muito irritante e difícil. Mas eu não vou reclamar porque o vídeo não é sobre isso, bora ver logo os redesigns. Eu não consegui pensar em uma ideia legal pro Kogumarinho, então eu simplesmente fiz uma variante pra ele com nadadeiras. E por mim eu achei que ficou legal, ficou agradável. E a minha inspiração para Planterna, além de lâmpadas LED, foi em uma planta geneticamente modificada para emitir luz. Eu não lembro o nome, mas tá na imagem. Eu mudei bastante coisa no cacto, pois achava o design original dele muito fraco, cara. Eu não sei dizer, mas algo me diz que eles poderiam ter feito uma coisa muito melhor com ele. Ah, e uma coisa legal que eu fiz na turbinada foi uma variante de 4 folhas. Aqui não tem muito o que dizer, eu só queria falar desse redesign da carambola que tá muito fofo. Na abóbora eu tentei fazer uma vibe mais Halloween, apesar dessa data nem ser comemorada aqui no Brasil. E por fim, a minha inspiração pro Imagumelo foram pilhas, dá pra ver pelos lados positivo e negativo em cima da cabeça dele. E a sua paleta de cores foi uma referência ao Pikachu. Bom, então chegamos na fase do telhado, que significa que é a última fase do jogo. Então isso quer dizer que só faltava as plantas pagas pra eu fazer e finalmente teria minha liberdade! É! Acho que vocês vão perceber que eu não mudei muito o design das plantas catapultas, porque eu não achei muita necessidade pra isso. No grão de café, eu me inspirei na versão dele do Plants vs Zombies 2 da China, que por alguma razão estranha tem asas. No redesign do alho, eu fiz ele como um vampiro, o que é meio irônico, porque vampiros têm medo de alho. Por que as minhas ideias são tão estranhas? Pro redesign da calêndula, eu tive que alterar bastante coisa também. Eu tentei deixar ela parecida com uma calêndula real. Mano, isso aqui não se parece nada com uma calêndula. Bom, agora chegamos nas plantas pagas. Eu botei entre aspas na palavra pagas, pois elas não são pagas com dinheiro real, e sim com o dinheiro do próprio jogo. Eu já tava esperando por esse momento porque eu não aguentava mais desenhar planta. Mas chega de reclamar, vamos logo pros redesigns. Eu mantive o tema de soldado na metralha ervilha só pra não fugir tanto do design original. Ah, e sim, a metralha ervilha é uma referência a Exterminador do Futuro. O cogumelo sombrio seguiu com a mesma inspiração do gasogumelo. Uma coisa bem legal que eu fiz pro rabo de gato foram essas variantes com cores diferentes, ficou muito fofo. Como eu não sabia se o imã dourado foi inspirado em alguma planta, então eu transformei ele em uma fatia de abacaxi, pois pra mim faria mais sentido. Aqui eu não tenho muito o que dizer, além de eu ter tentado dar uma tunada no canhão de milho, igual no PVZ-2 da China. E ainda nisso consegui falhar miseravelmente. E por último, na imitadora eu não preciso dizer que a inspiração foi no Charlie Chaplin, né? Ah, pelo amor, não tem como vocês não ter conhecido o Charlie Chaplin, senão eu tô falando sozinho. Sim, eu fiz mais algumas coisas extras. Vocês não esperavam por essa, né? Eu vou deixar elas passando aqui enquanto tem uma legenda embaixo explicando. Aproveitem. With a new party on the beat. I got it to the slutty bottom is on the lead. That's all I need to say. I keep on the back. I really believe in a whole, we don't hold me. That nigga feel it's a call cause I'm hauling. I was waking up getting raised in the morning. I was broke, not rich, these niggas salty. All the designer on my body got me drip, drip. Straight up out the yard, I'm a drip.
If I got a pot of lean, I'm a sip. I run the rest with my queen, they running the nip. But I got rich on all these niggas, I didn't forget that. I had to go through the struggle, I didn't forget that. I'm on this side of the bed, and I sit back. These bitches know me now, cause I got the big back. Cause I'm getting money now, I know you heard that. Young nigga on the corner, and I can serve that. I'm gonna front me some beats, now they getting birds back. We came up on dirty money, I gave it a bird back. Bom, agora que eu terminei essa série, eu finalmente posso descansar.